amigos, estamos de volta com mais um bate-papo com Gláucia Rafael. E hoje o assunto é polêmico e eu vou rasgar o verbo, como diz o outro. Eu já falo muita coisa aqui que podia ser editado, mas como o programa é meu, eu falo mesmo, né? É livre. E hoje eu vou falar de uma coisa que é muito comum acontecer, mas que é intolerável, que é simplesmente um absurdo, que é a questão da homofobia. O que é isso, gente? E o meu programa hoje, vocês vão olhar aí, que chama assim, homofobia é intolerância. Então eu vou falar o seguinte, tá? Homofobia. Há muito tempo a gente ouve falar nisso. O que é homofobia? O que é homofobia, né? Lembra que eu falei isso em um programa sobre fobias? Então, homofobia é uma fobia a quê? A homossexualismo, tá? Vamos ser curto e grosso, já vamos começar logo a falar de cara. Homossexual, gay, né? Não é doença, não é falta de vergonha, tá? Como muitos absurdos a gente escuta aí, tá? Que é um absurdo, que é uma falta de vergonha, não é nada disso. É uma escolha individual da sexualidade de cada homem, de cada mulher. Cada um tem o direito de escolher a sua sexualidade. Nós estamos no século 21, pelo amor de Deus. Em tempos antigos, né? Isso era inaceitável. Era algo que não se podia nem pensar, nem falar, que dirá aceitar, né? Falar sobre homossexualismo era algo que se causava assim, aliás, não se falava, né? Ninguém se falava, porque falar sobre homossexualismo de um modo geral, eu tenho que falar de uma outra coisa que é muito difícil para o ser humano falar, que é a questão da sexualidade, que é a questão do sexo. Todos nós fazemos, meu amor. Todos nós. Uns faz sozinho, uns faz com outros, né? Uns faz em grupo. Nada contra, tá? Mas sexo todo mundo faz. E o conceito da sexualidade é um pouco complicado porque envolve uma série de fatores, uma série de comportamento, uma série de situações. Falar de sexo, do ato sexual em si, tá? Tanto ele masculino como feminino e dessa orientação sexual, gente, é muito complicado porque requer uma simplicidade e ao mesmo tempo requer um conhecimento. E além de tudo, as pessoas têm vergonha de falar, né? Falar sobre sexo, ainda mais quando a criança pergunta, papai, como é que eu nasci? Aí você fala, nasci da barriga da mamãe. Lindo! Aí o menino pergunta assim, mas como é que eu fui parar dentro da barriga da mamãe? Aí já começa por aí, você engasga e não sabe explicar, tá? Falar de sexo é algo que realmente constrange, desde que seja vergonhoso para você. Mas sexo existe, senão não estaríamos aí um mundo tão populoso, né? Vamos começar a pensar nisso, tá? Vamos começar hoje, como eu vou falar sobre homofobia, sobre essa questão da sexualidade. Vou trazer para vocês também algumas coisas, como por exemplo, para psicologia, né? Existem algumas vertentes aí que falam sobre a homossexualidade, como Freud falou sobre a homossexualidade. Bom, Freud diz o seguinte, que não compete à psicanálise solucionar o problema do homossexualismo. Ela deve conter-se em revelar os mecanismos psíquicos que culminaram na determinação da escolha de objeto e remontar os caminhos para que leve deles às disposições pulsionais. Nossa, falei bonito, né? Resumindo, Freud fala o seguinte, não interessa para mim de onde que surgiu o homossexualismo. O que interessa é saber que tipo de pulsão que levou a pessoa a ser homossexual. E é isso que nós vamos tratar. Bom, Freud, graças a Deus, já morreu, tanto ultrapassado, né? Apesar de que tem alguns colegas que gostam muito. Mas não vamos falar dele aqui. Outro colega também, Dillard, fala o seguinte, que a homossexualidade envolve um sentimento de culpa, tá? E esse sentimento de culpa é muito poderoso, porque envolve todo o sistema do governo, o sistema judiciário, envolve professores, envolve pais. Então, tudo isso são julgamentos de comportamentos considerados inadequados, ilegais, e de acordo com as leis e regras do nosso grupo social, né, a homossexualidade não é bem vista. É importante também a gente falar que a culpa pode ser entendida como um sentimento muito poderoso, um sentimento que pode causar comportamentos não aceitáveis. Skinner também falava o seguinte, que os sentimentos
sempre são derivados de uma série de contingências vividas pelo indivíduo. O que eram as contingências? Eram os tipos de comportamento, né? Então, neste caso, contingência de controle de comportamento de culpa está relacionado com controle coercitivo pela presença de punição, reforçamento negativo, e essa constante apresenta-se na forma da vida do homossexual. Esse tipo de controle no dia a dia gera um sentimento de culpa e promove o preconceito que afeta o homossexual, a família do homossexual e afeta a todos de um modo geral. Bom, que afeta. Por que afeta? Tá? Porque não estamos acostumados a lidar com o que é diferente. A nossa sociedade não está preparada, não informa pai e mãe, tá? E não informa todas as situações de como lidar com isso. Quando uma filha ou um filho chega e fala: mãe, sou homossexual, e aí? Como é que fica? Né? Às vezes, dentro da própria família, o homossexual enfrenta esse preconceito, gente. Que dirá fora disso. Mas hoje está aí, o homossexualismo é evidente. Alguns teóricos consideram como terceiro sexo. Eu ainda partilho um pouco do que Freud fala, que eu falo que é uma escolha de objeto de prazer e você é livre para escolher com quem você quer transar. Porque a pior coisa que existe no mundo é você transar com quem você não quer. Mesmo sendo seu marido, se você não está afim, você não tem obrigação nenhuma de transar. Que dirá você transar com uma outra pessoa que você não gosta e não tem afinidade. Então eu acho que Freud, de certa forma, estava um pouco correto quando ele fala da escolha de objeto de prazer. E muitos homossexuais passam por uma dificuldade muito grande, que é o quê? Como contar isso para a família? Como falar isso para a família? Como chegar e expor isso para a família? Eu conheço casos que a família sabe, mas finge que não vê. Isso é muito comum, tá? Eu sei, mas eu finge que não vejo. Tem casos onde a família acolhe a pessoa, parabéns para essa família, tá? E tem casos que a família não aceita em hipótese alguma, e aí eu falo, se a família não aceita, que dirá a sociedade, que dirá os grupos que a gente vive, que dirá essas situações, essa relação de preconceito, né? Que dirá a sociedade não aceitar isso, né? Bom, continuando na nossa linha aí da psicologia, eu vou falar só mais um pouquinho, porque hoje eu tô aqui com um colega, tá? E eu vou explicar melhor, vou deixar vocês no suspense. Bom, a psicologia também repudia, tá? Qualquer tratamento de homossexualidade. Ou seja, homossexualismo não é doença. O Conselho Federal se posiciona totalmente contrário a esse projeto de cura gay, tá? Não existe isso, tá? Uma colega, a Ferri, se não me engano, ela fala o seguinte, que a sexualidade é fluida, tá? Isto é, ela não é pré-estabelecida. Portanto, volta naquilo que eu falei agora há pouco, gente, cada um tem o direito de escolher com quem vai fazer o sexo, com quem quer se relacionar. Nós temos esse direito. Isso chama-se respeito à minha individualidade, respeito a mim como pessoa, e eu não posso abrir mão disso. Esse processo de que é patológico a questão do homossexual também não é bem visto pela psicologia, tá? Então, colocar um menino para poder fazer terapia porque ele virou gay. Aí tô percebendo que ele está com algumas inclinações, ou a minha filha está com algumas inclinações, manda para o psicólogo para ele não virar gay. Isso não existe, tá? Não existe uma patologia que determine que a homossexualidade é algo patológico, tá? Por favor. Homossexualidade é uma escolha de cada um e ela tem que ser respeitada. Isso que é importante. Bom, eu tô falando tanto de homossexualidade hoje por quê? Bom, em Barbacena nós tivemos um caso que foi parar nas mídias televisivas, tá? De toda a região, e eu não poderia de estar aqui e de chamar, né, o colega Lucas Chaves, tá? Que é um estudante de direito que vai nos contar como foi isso. Gente, o Lucas foi vítima de homofobia, tá? Eu vou apresentar para vocês o Lucas, que eu tenho certeza que todo mundo já conhece, mas eu vou apresentar o Lucas no meu programa Bate-Papo com Glaucia Rafael. E eu vou chamar o Lucas, como eu falei, para contar pra gente
Lucas, seja bem-vindo ao Bate-Papo com Glaucia Rafael. Obrigado. É um programa de psicologia que falamos sobre tudo e lógico que essa história de homofobia, de homossexualismo não poderia estar por fora. Muito obrigada pela sua presença aqui, agradeço de coração você ter se disponibilizado a vir, né? Obrigada a você pelo espaço que você está abrindo para mim. Muito Com importante. certeza, e vai estar aberto a qualquer momento. Fica aqui o convite ao vivo aí, pessoal, bem ao vivo não, né? Que o programa é gravado. Mas fica aqui o convite para qualquer outra situação que você quiser vir falar e debater. Bate-papo com Glaucia Rafael está aqui para poder falar com vocês e debater todos os assuntos polêmicos que ninguém tem coragem de falar, mas eu tenho. Vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo e aí eu volto com o Lucas contando pra gente tudo o que aconteceu. Espera aí que eu já volto. A Casa Moreira é uma empresa especializada em parte hidráulica, pisos, revestimentos, acabamentos em geral e conta com aproximadamente 12 mil itens, trazendo as melhores opções para o seu imóvel. Além disso, a Casa Moreira possui uma equipe super especial para melhor atender. Só quem tem o certificado de melhor loja de acabamentos da cidade pode oferecer aos seus clientes bom atendimento, preço, comodidade e melhores condições de pagamento. Casa Moreira, Avenida Dom Pedro II, 832, bairro Passarinhos. Estacionamento exclusivo e horário especial de atendimento. Venha para a Casa Moreira, porque aqui a nossa missão é a satisfação total de nossos clientes. Amiga, com aquela sala lotada, não dá pra aprender inglês. Já vi que você não estuda no Uptime. Não. Pois é. Uptime tem turmas reduzidas, com no máximo 8 alunos. Inglês rápido e para toda a vida? Pois é, na Uptime tem. Estamos de volta depois do nosso intervalo com o Lucas Chaves, que vai contar pra gente. Lucas, o que aconteceu? Como que foi essa situação homofóbica que você viveu na sua faculdade? Nós estávamos fazendo uma atividade externa da faculdade e eu estava sentado do lado de fora com algumas amigas e um rapaz da minha sala chegou até mim para me informar sobre essas fotos minhas que estavam rolando nesse determinado grupo do WhatsApp. Eu não sabia da existência desse grupo, não sabia o que estava acontecendo e procurei um outro amigo meu de turma, que é mais próximo, e perguntei a ele se eu poderia ter acesso, talvez, a esse grupo pelo celular dele. Ele me disponibilizou totalmente o celular e eu vi essas duas fotos que eles estavam usando minha como motivo de piada e chacota pela minha sexualidade. Numa delas, eu estava conversando com um outro rapaz da sala e eles usaram isso como forma de atingir não só a mim, mas ao rapaz também. Tipo, como se ele conversar comigo fosse um motivo para taxá-lo como homossexual. E na outra foto eles pegaram uma fotografia minha no Facebook, na minha página pessoal, onde eu estava numa festa fantasia e eu estava caracterizado de mulher. Tava com uma peruca, vestido e tudo Quem mais. nunca se fantasiou, gente, assim, né? Não é verdade? Ó. E eles pegaram essa foto e mais uma vez virou um motivo de deboche, piadinhas e todo esse tipo de coisa. E eu fiquei muito chateada no dia, foi uma coisa que me deixou muito triste. Eu voltei para casa e no outro dia eu resolvi que era hora de realmente mostrar para eles que aquilo não estava certo, por não ser a primeira vez que tinha acontecido. Quer dizer que teve outras situações onde o mesmo grupo já tinha feito esse tipo de brincadeira, né? Brincadeira não, né? Brincadeira que não. eles consideram uma brincadeira. Mas não é brincadeira. Então, assim, no dia seguinte eu cheguei à faculdade e resolvi que era hora mesmo de falar com Dar um eles, basta, de dar né? um basta nessa situação. Tinha 3 anos que eu estava estudando lá e, como eu te falei, não era a primeira vez. Então eu cheguei dentro de sala, pedi a palavra ao professor, ele me concedeu, eu agradeço ele inclusive muito por ter aberto esse espaço. E fui até na frente e falei o que está exposto no vídeo. Pedi a eles que não colocassem mais fotos em grupos de WhatsApp, que acabasse essa situação realmente, porque como operantes do direito eu acho que eles deveriam saber que isso é um crime, não apenas por eu ser homossexual, mas o crime de discriminação e de constrangimento em geral é uma coisa... De um modo é um geral, absurdo. exatamente. E foi o que aconteceu. E no dia seguinte, aliás, no mesmo dia, na verdade, a repercussão já foi bem grande e a partir desse momento começou a estourar no Brasil inteiro e foi o que aconteceu aí. E por isso que ele tá aqui, né, gente? Pra contar pra gente. Gente, o Brasil
é um país preconceituoso, sim, tá? Se vocês falam assim, não, nós somos um país onde todo mundo convive bem, convive entre aspas, tá? São falsos pudores e preconceituosos, sim. Nós somos preconceituosos, sim, tá? Não podemos deixar de lembrar isso e temos que combater isso com muita seriedade, tá? Não podemos deixar de combater isso. Lucas, fala pra mim, como é que ter que lutar, tá? Para ser como você é em ambientes onde você frequenta, por exemplo, na escola, num outro curso qualquer. Como é que é enfrentar essa situação nos grupos que você frequenta, nos lugares que você frequenta? Como que é isso? Então, logo que eu, como a gente fala, saí do armário, né? Já foi uma coisa que ficou bem presente na minha vida. Eu nunca me encaixei muito nos padrões que as pessoas acham certo então, assim, foi uma implicância, uma coisa que eu sempre meio que sofri. Gostava de ficar no meio das meninas, esse tipo de coisa, né? Então... Gente, só abrindo parênteses, eu adorava brincar de bolinha de gude, peão, etc. Nem por isso virei homossexual. Exatamente. Então, assim, era uma coisa que era uma implicância, mas eu não sabia o que era. Sabia que existia o preconceito, por já ter escutado diversos relatos, mas, assim, nunca tinha tido ele diretamente a mim. A partir do momento que eu resolvi que eu não ia mais esconder isso, foi quando o preconceito realmente começou a ficar presente na minha vida. Mais claro e direcionado mesmo. E nós enfrentamos todo tipo de coisa. São olhares que você sabe que está direcionado a você, que você sabe o que a pessoa está querendo dizer. Risos, né? Aqueles risos. Aquela pessoa que você fala alguma coisa, você faz um gesto e a pessoa imita e a pessoa faz... É aquele tipo de coisa uma brincadeira que a pessoa acha que está brincando, mas você que está passando por aquilo não está achando graça nenhuma. Na verdade, eu falo brincadeira é uma forma muito sutil de falar, olha, né, tô fazendo hora com a sua cara, tô rindo de você, eu sou preconceituoso. Desculpa, amor, eu tava brincando. Mentira, você não tá brincando não, você tá fazendo isso porque você realmente acha isso. Com certeza, né? Então assim, escutar esse tipo de coisa para um homossexual, para qualquer tipo de pessoa, seja qualquer forma de discriminação, é uma coisa muito triste. E às vezes a pessoa não tem essa forma de se defender, às vezes ela não tem nem essa coragem, mas essa oportunidade mesmo de se defender desse tipo de coisa. Então, assim, a gente vai aprendendo a ficar mais forte, né? Com certeza, eu falei apanhando que a gente aprende, exatamente, né? A gente vai criando meio que uma força dentro da gente e deixando que isso não incomode tanto mais. E é lógico, nós somos seres humanos e por mais que a gente se mostre forte perante os outros, é uma coisa que atinge de certa maneira e que deixa a gente chateado. Mas o importante, eu acho que as pessoas não deixarem que isso atinja elas, não deixar isso te impedir de ser feliz, entendeu? Eu nunca deixei de seguir o meu sonho. Eu poderia ter desistido da faculdade, eu poderia ter desistido de muitas coisas e nunca desisti, porque assim, está na hora das pessoas entenderem que ser diferente no conceito deles é uma coisa normal. E que nós somos seres humanos como todos os outros, seja independente de você ser homossexual, heterossexual, baixo, alto. Eu acho que assim, independente de qualquer coisa, você tem que enfrentar esse preconceito de frente, de bater de frente e assim, viver a sua vida normalmente, porque os padrões da sociedade não podem te influenciar de maneira nenhuma. Com certeza. E como eu falei, né, Lucas, os padrões estão mudando. Nós estamos no século XXI. Por favor, gente, está na hora de parar de achar que é diferente, de olhar porque é diferente como coitadinho. Eu participo também de várias ONGs, inclusive do Instituto Olhar Down, né? Eu estou sempre participando com eles e tem que parar de colocar isso como coitadinho, né? Coitado do pai e da mãe dele. O menino é homossexual. Ou então nasce com síndrome de Down. Coitado, né? Coitado, é doente. Não é doente. Homossexualismo não é doença. Doença é câncer, por exemplo, tá? É uma doença, é câncer. Gripe é uma doença, tá? Uma infecção é uma doença. Agora, você ter uma escolha diferente, você ser dono de si mesmo, enfrentar isso como você falou, tá? Isso é um valor muito grande. Olha, parabéns, Lucas. Parabéns. Muito obrigado. Se algum dia você precisar trabalhar sua autoestima, que eu acho que não vai ser necessário, tá? Eu estou aqui, porque eu falo o seguinte, gente, as pessoas que são homossexuais, elas são dotadas de uma coragem, tá? Para pra pensar. Tem que ter muita coragem para enfrentar esse mundo burguês, tá?
e essa falsa sociedade, né? E aí eu te pergunto mais uma vez, te faço uma perguntinha, né? Como que você gostaria que fosse feito? O que você gostaria que fosse feito para melhorar essa posição, essa questão dentro dos grupos, né? A gente sabe que nós temos movimentos gay, nós temos lugares, mas ainda, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vai para o Rio de Janeiro, o posto tal é o lugar dos homossexuais. Né? Então, assim, eu falo essa inclusão, né, é o seguinte, não, então aqui é separado, aqui vocês ficam aqui que são os diferentes, e nós da sociedade burguesa bonitinhas estamos daqui desse lado, né? E aí, assim, não há realmente uma interação, né, uma inclusão. Como que o que você gostaria que fosse feito, por exemplo, aqui em Barbacena, para que isso não ocorresse? Porque você foi o primeiro que teve coragem. Vários outros eu tenho certeza que já sofreu isso. Mas você foi uma pessoa de coragem, por isso que eu te parabenizo de novo. Você foi uma pessoa de coragem. O que você acha que poderia ser feito aqui para que isso pudesse ser melhorado, para que essa posição de inclusão seja mais bem aceita pela sociedade? Barbacena é uma cidade pequena, né? Então eu costumo brincar o seguinte, desculpa a expressão aí, mas bicha rica é aceita, né? Tem isso, né? Bicha rica é aceita, bicha pobre não. Isso é verdade mesmo. E qual é a diferença? Voltamos na situação que eu falo burguesa, né? Então é o meio social que determina essa inclusão? Não pode. O que você acha que a gente pode fazer? E Glaucia Rafael, o bate-papo com Glaucia Rafael está de portas abertas. Então, eu acho que assim, a conscientização da sociedade como um todo pode ser feita, talvez palestras, uma forma de mostrar para a sociedade que nós somos pessoas normais, que é diferente do que muita gente pensa, infelizmente até hoje, o mundo gay, a comunidade LGBT não é promiscuidade, não é, sabe, esse tipo de... As pessoas têm essa ideia de que os gays só pensam em beijar, em ir pra festa, em dançar, em se vestir de mulher. E isso não é uma coisa verdadeira. Existem milhares de homossexuais talentosíssimos pelo mundo inteiro. As pessoas precisam ter essa conscientização. Eu sou fã do Miguel Falabella. Exatamente, tá? É um exemplo maravilhoso. Eu sou fã dele. Aquele menino Jorge Fernando também, que é diretor também homossexual, eu sou fã dele. São inteligentíssimos, talentosíssimos, né? E assim, a coisa boa disso tudo é que nós já evoluímos bastante. Já houve um crescimento intelectual, um crescimento das pessoas muito grande em relação ao homossexual, em relação à comunidade LGBT. Nós temos muitas pessoas de fora que apoiam, isso é muito importante. Mas muitas pessoas ainda não entenderam qual é o conceito dessa comunidade e da nossa luta, entendeu? Acho que é importante que as pessoas entendam que nós não estamos lutando por exclusividade de direitos, nós estamos lutando por direitos iguais de todas as pessoas. Inclusão numa sociedade, porque mais uma vez, nós não somos diferentes de ninguém. O jeito da gente amar, o jeito da gente beijar, a mesma coisa, gente, estou cansado de atender homossexuais no meu consultório e sofre dos mesmos problemas de relacionamentos que casais héteros têm, tá? Então, não é diferente. Não é diferente, assim, oportunidade, talvez, uma oportunidade maior para que a gente tenha essa fala, para que a gente possa tomar frente e mostrar para as pessoas o que é a comunidade LGBT, mostrar a diferença, porque muitas pessoas ainda não entendem que um gay, por exemplo, no meu exemplo, às vezes eu escuto uma coisa que eu escuto muito: você vai sair vestido de mulher. Gente, existe uma diferença muito grande entre gays e transexuais. É uma coisa que precisa ser esclarecida. Então, assim, talvez dar uma plataforma, uma maneira da gente se comunicar melhor com a sociedade, principalmente numa cidade pequena, sabe? Se comunicar mesmo, porque isso é muito importante. Abrir um espaço mesmo, igual você abriu hoje, para que eu viesse aqui falar com você e explicar isso. E mostrar para as pessoas que quanto mais elas levarem isso como uma coisa normal, menos assustador vai ser. Porque muita gente parece que tem até medo de estar perto da gente. Eu falo, com certeza. Eu já passei por isso e assim. E aprender que o clássico, que é uma coisa que eu sempre tenho que falar, ou você falar, não sou homofóbico, tem até amigos gays, não é uma coisa que vai te tornar menos homofóbico. Exatamente. Porque é uma coisa que eu escuto e assim, exatamente. O amigo gay não é um troféu para ser exibido e não te torna menos preconceituoso. Gostei dessa, muito boa. Não tenho, eu tenho até amigo
amigo gay, não é o o que a troféu, gente isso é mais verdade. escuta. Gostei disso, viu? Não tinha pensado por esse ângulo, gente, realmente. Mas é porque o que eu falei aqui no começo do programa é um padrão social criado por uma falsa burguesia, né? E pela própria legislação. Então isso ainda é muito forte na nossa vida, né? Esses padrões aí, onde foi, eu não sei se chegou a ver, no Congresso foi criada uma cartilha da família. Então família, pai, mãe, né? E os filhos, tá? E quem fica viúvo? Exatamente. Não faz parte da cartilha, né? Porque se morreu o pai e a mãe. Pessoas são criadas por avós, por mães. Exatamente, né? Não, como é que faz? Ah, mas foi criado só por mãe, vai virar gay. Ah, foi criado só pelo pai ou pela mãe. Gente, isso é um padrão, tá? Que foi criado. Eu não vou dizer aí, eu não vou citar não, mas foi um padrão criado que precisa ser quebrado, tá? Igual eu escuto muito falar, nossa, mas tem muito gay hoje, né? Todo mundo é gay. Não tem, sempre existiu gay, tá? O que acontece é que as pessoas agora têm coragem de expor a sua situação. Nesse programa, nessa novela que está tendo agora, Liberdade, eu esqueci o nome do ator, mas ele vai fazer um papel de um gay que na época era inaceitável, né? Então você vê, olha o sofrimento dessas pessoas que têm uma escolha sexual diferenciada, provoca neles mesmos, gente. Ser diferente, tá? É uma questão de aceitação. Eu falo o seguinte, você nasceu andando? Você nasceu falando? Não. Nós não aprendemos? Então por que é tão difícil aprender a conviver com pessoas que não estão dentro do padrão? Tá? Não é difícil, tá? Nós temos o direito de aprender a lidar com isso. E isso vem aonde, gente? Na criação do meu grupo social, do meu grupo familiar, tá? É ali dentro de casa que é criado o preconceito. A homofobia é criada dentro da sua casa. Quando você, papai, mamãe, faz uma crítica e não deixa o seu filho brincar com tal coisa, porque aí isso é coisa de menino, isso é coisa de gay, tá? O adolescente, de modo geral, ele passa por essas coisas. Não, é uma fase que eu falo que ele tem de identificação. Então o menino, não vou fazer isso porque é gay, não vou fazer isso porque é gay. Pode parar com isso. Lá em casa eu fico brava com os meus meninos, eu tenho 2 filhos, né? E eu falo, pode parar com isso. Pode parar com isso, que não tem essa história de que é gay só porque vou usar uma blusa rosa ou porque vai estar com uma coisa que vai deixar de ser gay, não. Vai deixar de ser homem, né? Gente, homossexualidade é uma escolha sexual, não é uma escolha de caráter, tá? Então não é uma escolha de valor, é uma escolha sexual. E é isso que as pessoas, às vezes, eu acho, sabe, Lucas, que as pessoas confundem. Porque é homossexual, não tem valor. Você coloca a homossexualidade como algo relacionado a valores, e não é por aí, tá? Não é por aí, igual a questão de que falar do negro, né? Ele é negro, mas ele é gente boa. É igual esse, eu tenho um amigo gay. Exato, são essas frases, acho que assim, que todas as minorias escutam, né? Sempre tem uma frase de efeito que as pessoas meio que usam pra afastar o preconceito delas, pra querer mostrar que não são preconceituosas. Né? E talvez essa frase mesmo seja uma coisa preconceituosa. É totalmente preconceituosa, gente. Então eu falo o seguinte, homofobia, tá? É falta de tolerância. E falta de tolerância é falta de amor ao próximo. Se você não quer conviver, tá? Tudo bem, não tem problema, você não precisa conviver. Mas vamos fazer o seguinte, tá? Vamos começar a criar tolerância ao próximo seguindo um dos primeiros mandamentos de Deus, tá? Vamos ser mais cristãos e menos religiosos, tá? Porque a religião foi criada pelo homem. O amor a Deus, a fé em Cristo é incondicional, tá? Nós carregamos dentro de nós a centelha divina de Jesus. Então basta para isso a gente exercitar o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Acabou. Se eu conseguir seguir o primeiro mandamento, não tem preconceito, não tem chacota, não precisa de leis para inclusão, não precisa de nada. Porque se eu amo a Deus acima de qualquer coisa e o próximo como a mim mesmo, eu preciso de lei para inclusão? Eu preciso criar palavras como homofobia? Eu preciso enfrentar isso? Exatamente. Claro que não, gente. Vamos acordar, gente. Por favor, Barbacena e região que me assiste. Hello, vamos acordar. Vamos acordar. É falta de amor, é falta de caridade você condenar o que é diferente. É falta de amor. Lucas, quer falar mais alguma coisa?
coisa. Então, Deixa seu recado aqui, a porta tá aberta. Só dizer que, primeiramente, te agradecer pelo Eu que agradeço, porque na hora que eu liguei pra tia dele, que é minha amiga, eu falei pra ela, me passa o telefone dele. Ela falou, ele tá aqui em casa. Eu falei, deixa eu marcar com ele. Então, assim, muito obrigado. E dizer exatamente, suas palavras foram ótimas. Espalhar o amor, espalhar a tolerância e o respeito e não o preconceito. Você talvez pode não entender e não aceitar o que uma pessoa está fazendo, mas você tem que respeitar. Porque todos nós somos sujeitos a passar por preconceito, E todos nós todas somos as sujeitos situações. a ter um dedo apontado pra gente. Com certeza. Então, assim, é uma coisa normal, você não ganha nada agredindo, você não só fisicamente, mas verbalmente, psicologicamente outra pessoa. E, assim, vamos procurar estudar e entender melhor o que Conhecer. Conhecer, O conhecimento é a melhor forma de acabar com qualquer preconceito. Exatamente. A partir do momento que você começa a ter conhecimento sobre aquela determinada situação, o seu preconceito termina. Então vamos estudar mais, gente. Vamos ler mais, né? Vamos ler mais, vamos estudar mais, vamos nos interagir mais sobre essas coisas diferentes. E volto a dizer, o homossexualismo não é uma questão de valor, tá? O homossexualismo é uma escolha sexual, é dele, não é a sua, tudo bem? Respeito, tá? E, como eu disse no começo, homofobia é intolerância, tá? E vamos ser mais tolerantes. Nós estamos precisando disso, gente. Beijo, até semana que vem. Estou aqui de novo com mais um bate-papo com o Glaucio Rafael e, se Deus quiser, com outro assunto polêmico, porque eu gosto. Com certeza. Obrigada, Lucas. Obrigada a você.